Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E mais um testemunho de uma jovem que, aos 30 anos, decide voltar para a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai contar como ela saiu da falsa Igreja Universal e voltou para a verdadeira Igreja Universal, porque católico significa universal. Então, vamos lá, vamos ouvir esse belo testemunho. Para a Igreja Católica. Meu nome é Jéssica, eu tenho 19 anos, meus pais são separados desde quando eu tenho 1 ano de idade. Meu pai sempre foi do Universal, minha mãe sempre foi católica, e eu cresci nesses dois mundos. Meu pai não deixou eu ser batizado quando criança, como é o costume de todo católico, e minha mãe simplesmente aceitou, porque eu já tinha um irmão mais velho que também não havia sido batizado. A escolha deles foi deixar que nós escolhêssemos quando chegasse a idade certa. No domingo eu ia na missa com a minha mãe, e na semana eu ia na Universal com o meu pai. O meu pai falava muito pra mim, desde quando eu era criança. Meus hábitos, assim, de vida com Deus vieram do meu pai. Nós orávamos juntos à tarde, antes de dormir, ao acordar. Nós orávamos antes de comer. Meu pai me falava muito sobre a Bíblia e coisas de Deus. E minha mãe ainda era uma católica ali, caminhando na fé, então nós saíamos à missa mesmo. Na Igreja Universal tem os obreiros, e aí meu pai dizia que eu ia ser uma obreira quando crescesse, e isso tinha ficado na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo eu também queria agradar minha mãe, né, uma criança ali, queria agradar os dois lados, e aí eu pensei, eu vou falar pra minha mãe que eu vou me batizar na igreja dela, vou frequentar um pouquinho, quando ela tiver com 30 anos de idade, e ela vai estar cega, velhinha, surda, eu vou pra igreja do meu pai, que na minha cabeça de criança era assim. Então minha mãe começou a ficar mais ardente ali na fé dela, nós começamos a frequentar apenas uma paróquia, e ela se batizou, se casou, recebeu os sacramentos, se tornou uma católica ali praticante e começou a frequentar mais assiduamente. E um belo dia, um casal de amigos perguntou aonde eu iria me batizar, porque eles sabiam dessa situação entre o meu pai e minha mãe. E eu, na emoção do momento, falei, na Igreja Católica, claro. Tudo com o plano de que ia pra Universal depois. Então, com 9 anos de idade, minha mãe me batiza na Igreja Católica, eu entro na catequese, faço a primeira Eucaristia, e aí começo a ser coroinha, isso tudo assim, por vontade própria, e com o meu pai brigando muito do outro lado, porque ele não queria, né? E ele falava muito pra mim que isso era idolatria, e que eu era pecado, e que eu ia pro inferno, tudo isso. Fico dos meus 8, na verdade comecei com 8, até os meus 12 anos na Igreja Católica. Com 12 anos, eu passei por uma situação que mexeu comigo. E aí, no final daquele ano, eu tinha prometido pro meu pai, em 2018, que eu ia passar a virada do ano com ele, lá na Igreja Universal, porque eles passam lá. E eu, vindo de um ano, assim, difícil pra uma pré-adolescente, num momento sensível, fui na Universal e gostei muito, sabe? Daquela luz apagada, do momento de oração e música. E ali, dos meus 9 aos 12 anos, é importante ressaltar que meu pai sempre me falava muito das coisas da Universal e me falava muito da verdade que ele acreditava. E aí, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, me furou ali. Naquele dia, eu senti uma presença inexplicável de Deus e falei, aqui que é o meu lugar, vou ficar aqui. Então, eu tomei tudo que meu pai vinha me dizendo durante a minha vida inteira como verdade, saí da Igreja Católica sem dar um tchau, fui pra Universal e fui de cabeça, assim, sabe? Porque eles trabalham muito bem os jovens. Passei 2019, 2020, 2021 no Universal e foram 3 anos, assim, muito bons. Não posso falar que, nossa, me arrependo super, porque eu não me arrependo. Eu aprendi muitas coisas, eu cresci na minha intimidade com Deus, eu vivi bons momentos ali. Mas durante o meu período no Universal, eu era bem preconceituosa com toda e qualquer religião que não fosse a protestante, principalmente a católica. E minha mãe ainda era católica, minha mãe ainda tinha imagem e eu, entrava dentro de casa assim, tá amarrada em nome do Senhor Jesus. E rezava muito, rezava não, né? Orava muito pra que minha mãe se libertasse daquela fé dela que na minha cabeça era errada. Só que em contrapartida, meus amores, a oração de uma filha é uma coisa, o terço de uma mãe é outra. Minha mãe rezava em silêncio ali, na paciência. Minha mãe sempre muito calma, muito tranquila, sem me obrigar a nada, sem ficar me convidando pra ir pra missa ou pra ir pra qualquer evento católico. Minha mãe muito sutil, rezava o terço dela, rezava por mim, pelo meu irmão, e era ela rezando o terço e eu amarrando o terço dela. Mas, um dia, a professora falou na sala de aula que a Igreja Católica tinha 2000 anos de tradição. E aí o protestantismo tinha acontecido em 1500 e pouco. Aí minha cabeça ficou, como assim? Porque eu aprendi que todo católico ia pro inferno. Então, se antes não existia o protestantismo, só existia a Igreja Católica, pra onde foi esse católico tudo? Tudo pro inferno?
Eu não lembro quando isso aconteceu, mas em outubro eu tinha um trabalho sobre Halloween. E aí eu fui pesquisar por que cristãos não deveriam comemorar o Halloween. E tinha uma explicação de um padre. Eu falei, gente, por acaso o padre sabe de alguma coisa? Eu era tão inocente, tão ingênua. Mas eu assisti o vídeo do padre e o padre falou muito bem. E naquele dia me deu um estalo. Falei, nossa, tô me devendo de pesquisar sobre a história da igreja católica que eu tinha ficado encucada sobre. Daí... falei, não vou, para disso, vamos fazer aqui um devocional, peguei minha Bíblia, orei, aí eu coloquei uma musiquinha, não tava fluindo. Aí sabe o que aconteceu? Me deu vontade de escutar uma música, se chama Acaso Não Sabeis, que é assim, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada. Eu lembro que era uma sexta-feira, eu falei, eu vou pra reunião de libertação, não é possível, velho. Como eu tô com vontade de escutar uma música de Nossa Senhora, para disso, para. E uma vontade, gente, de rezar uma Ave Maria. E quem disse que eu lembrava, depois de 3 anos, como que rezava uma Ave Maria? Eu não lembrava. Aí eu parei de resistir porque eu não tava conseguindo nem ler a Bíblia, de tanta vontade que eu estava. E fui ver a história da Igreja Católica. Assisti um vídeo, assisti testemunho de protestante a católica, e assistia testemunho, assistia vídeo, e pesquisava sobre santo, e sobre Nossa Senhora, e sobre a Eucaristia, porque tudo que eu tinha aprendido, eu não lembrava, eu tinha sido assim... Eu não lembrava que a Eucaristia era o próprio corpo de Cristo, não lembrava mesmo. Eu não lembrava que os santos eram intercessores, eu não lembrava sobre a devoção a Nossa Senhora, eu não lembrava de nada disso. Então eu fui pesquisando e aquilo foi me engolindo, isso na sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. E no domingo, nós iríamos à missa, nós não, né, porque eu jamais iria numa missa, era o 7º dia da mãe do meu avô, da minha bisavó. Só que eu jamais iria, só que eu tava tão sedenta que eu fui. Com essa desculpa, sabe? Tipo, 7º dia, né? Vou ter que ir. E eu fui. E aí eu vi a beleza ali da consagração eucarística. E as pessoas recebendo a Eucaristia. E as pessoas me receberam muito bem. Porque eu tinha ficado 3 anos sem pisar o pé na igreja católica. Porque eu, assim, me dava repulsa. Com tudo que eu, tipo, tinha aprendido. Eu não lembrava. Eu tinha sido assim... Eu não lembrava que a Eucaristia era o próprio corpo de Cristo. Não lembrava mesmo. Eu não lembrava que os santos eram intercessores. Eu não lembrava sobre a devoção a Nossa Senhora. Eu não lembrava de nada disso. Então eu fui pesquisando e aquilo foi me engolindo. Isso na sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. E no domingo, nós iríamos à missa. Nós não, né? Porque eu jamais iria numa missa. Era o 7º dia da mãe do meu avô, da minha bisavó. Só que eu jamais iria. Só que eu tava tão sedenta que eu fui. Com essa desculpa, sabe? Tipo, 7º dia, né? Vou ter que ir. E eu fui. E aí eu vi a beleza ali da consagração eucarística. E as pessoas recebendo a Eucaristia. E as pessoas me receberam muito bem. Porque eu tinha ficado 3 anos sem pisar o pé na igreja católica. Porque eu, assim, me dava repulsa com tudo que eu acreditava que era errado e que era idolatria e que, sabe? Eu vi as pessoas indo pra fila da comunhão. E eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, como eu queria receber o corpo de Cristo também. E ali começou a nascer uma luta dentro de mim. Mas aí eu comecei a estudar, não queria dar um passo sem ter certeza, sabe? Eu não queria agir na emoção de novo, igual eu tinha agido antes. Então eu estudei freneticamente, sabe? Sobre a Igreja Católica. E também sobre o protestantismo. E aí um dia não deu mais. Eu precisei. Aí eu comecei a ir pra missa escondido do meu pai, porque eu não queria que ele soubesse que eu tava indo à missa, porque ele ia ficar chateado. E comecei a ir a evento católico escondido do meu pai. Fui pra retiro escondido. Até que um dia, eu não lembro como foi, mas tive que falar, pai, sou católica. E voltei ao catolicismo, voltei a me confessar, voltei a comungar, e a estudar cada vez mais e me aprofundar cada vez mais. E hoje eu sou católica, apostólica romana, completamente apaixonada pela minha igreja. E se eu puder te dar um conselho, se você estiver nesse processo também de fazer essa transição, eu daria, assim, estude, não dê um passo na emoção, estude muito, entenda tudo, tire suas dúvidas com pessoas católicas, tire suas dúvidas pesquisando, tire suas dúvidas com o padre, se você conseguir, sabe? Tudo na igreja é muito bem, assim, trabalhado, nenhum sacramento é dado sem preparação. Então, tem essa preparação também para entrar. Vai ser difícil, vai ser diferente, porque a igreja católica, principalmente quando a gente tá falando de uma coisa mais tradicional, ela tem todo um rito a ser seguido. Não é um lugar que você entra e é cheio de emoção. Não tem, sabe? Aquela emoção proporcionada diretamente, de apagar a luz, colocar um fundo de oração e colocar uma música. Não, cara, é uma coisa assim, sabe? Aquele rito, uma coisa que você tem que entender o que tá acontecendo para você poder participar plenamente da Santa Missa. Então, se prepare, estude, tire suas dúvidas, e é isso. E a melhor coisa do mundo é receber o corpo de Cristo. Faça assim por onde e